fala sobre eleições. Hoje é o último dia para as convenções partidárias que definem quais serão os candidatos e os candidatos que vão disputar os cargos nas eleições gerais desse ano. Mas o quadro eleitoral ainda é incerto, é uma obra em construção. E a gente fala agora sobre as perspectivas desse momento com o cientista político Paulo Kramer. Paulo, como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan nesta sexta-feira. E eu pergunto, mesmo com essas definições, ainda temos algumas lacunas, como nomes de pessoas que vão compor o cargo de vice na chapa de alguns políticos, mas esse quadro que se desenha, o que se esperar nessa expectativa do início propriamente dito na campanha até a eleição de outubro. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Veja só, o quadro, ele, como você disse, está a caminho de se definir e a mim parece que nada vai alterar, falando aqui da eleição presidencial, nada vai alterar essa pedra que já está cantada, vamos dizer assim, que é a polarização entre as duas principais candidaturas, né? De um lado, Lula, de outro, o presidente Jair Bolsonaro. Então, o que está faltando são ajustes que obedecem a imperativos locais, tá certo? Então, assim, em alguns lugares, o MDB, por exemplo, vai marchar com o Bolsonaro, em outros vai marchar com Simone Tebet. O Rio de Janeiro, tivemos notícia recentemente que o MDB vai marchar com Lula e assim por diante. Mas veja só, são ajustes que não afetam, a meu ver, essa configuração global da eleição presidencial. Bom, na sequência das perguntas dos comentaristas, temos só 4 minutos para encerrar o Jornal da Manhã, então peço perguntas breves. Roberto Mota. Professor, eu queria sua opinião sobre o contraste entre as demonstrações de rua para o presidente Bolsonaro e as demonstrações de rua, as mobilizações para o candidato do PT. Existe uma diferença muito grande de tamanho, de poder de mobilização. O que o senhor acha que isso representa no resultado eleitoral? Excelente a sua pergunta. Eu, há alguns meses, tenho indagado, tenho procurado saber com conhecidos meus que trabalham em institutos de pesquisa, dirigem institutos de pesquisa, se eles já tinham visto na vida deles, né, na vida profissional deles, um contraste tão grande entre um candidato que lidera, né, as intenções de voto e que, no entanto, só pode fazer eventos fechados, né, com pouca gente, com medo até de sofrer violência na rua, vaias, intimidações, etc. E de outro, bem atrás dele, pelo menos nas pesquisas, não é? Um candidato que mobiliza multidões para onde quer que ele vá, Então, veja só, não cabe a mim, pelo menos, né, eu não quero cometer aqui nenhum tipo de falsidade ideológica, né, ou de leviandade, dizer que essas pesquisas são falsas, até porque eu não tenho como provar, tá certo? Mas o fato é que, conversando com esses diretores de institutos de pesquisa, eles dizem para mim isso, nunca viram isso na vida. Diogo Schelp. Paulo, como o senhor vê essa polêmica que está acontecendo no Rio de Janeiro em relação ao apoio do PT ou não apoio do PT à candidatura do Freixo, né? Há uma disputa aí sobre quem eles devem indicar para o Senado. Isso deve afetar de alguma forma a campanha do ex-presidente Lula? Veja, o Rio de Janeiro, ele tradicionalmente, né, quer dizer, votou em candidatos de esquerda, tanto para o governo do Estado, quanto para presidente da República, em eras recentes. De lá para cá, o que a gente viu foi assim, um florescimento, né, a emergência do bolsonarismo em muitos bolsões, né, eleitorais, muitos redutos eleitorais da cidade. E agora o que a gente está vendo é uma disputa, né, dentro do campo da esquerda. A esquerda também no Rio de Janeiro se mostra fragmentada, não é? Porque, enfim, o PT, como vocês sabem,
ele tem uma grande dificuldade, não é, de ser apenas companheiro de chapa de alguém, de outro partido. Não é? A vocação do PT é hegemônica, né? A vocação do PT, a gente pode dizer assim, do ponto de vista político, até supremacista, né? Não aceita ficar em segundo plano, não é? E isso acaba gerando aí esses atritos. O Freixo, por sua vez, veja só, ele tenta se distanciar, não é, de uma reputação de até pouco tempo atrás, passar a mão na cabeça de bandido, não é? Tá sempre ao lado do bandido em vez de estar ao lado da vítima, não é? Distorcer a noção de direitos humanos, quer dizer, direitos humanos só para direito dos manos, né? E não do cidadão de bem, né? Ele tenta, ele vai para um partido, digamos assim, mais moderado, né? O PSB, mas o que eu vejo é o seguinte, com esse surgimento, com essa força mais recente do bolsonarismo no Rio de Janeiro, vamos ter ali uma briga muito boa. Cientista político Paulo Kramer, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom fim de semana, até a próxima. Muito obrigado.